Eu quero dizer a vocês que quem me enviou aqui nessa noite é muito maior do que eu. E o anjo de Deus, que Deus designou para me guardar nesses 11 anos, pregando todo dia, já em 28 países do mundo, esse anjo está aqui comigo para me ajudar a cumprir essa missão. Porque eu vim para esta casa de oração com uma missão. Toda vez que Deus envia um profeta a um lugar, esse profeta nunca chega de mãos vazias. Ele sempre traz algo da parte de Deus para quem está precisando. Eu quero perguntar, tem alguém aqui nessa noite precisando de algo da parte de Deus? Guarde bem essa palavra-chave que eu vou lhe dizer. E eu vim trazer isso da parte de Deus para a sua vida. Por isso eu serei muito preciso, cortante, eficaz nessa missão que Deus me deu. A palavra-chave é provisão. O Senhor me disse: desce a Belo Horizonte, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E eu quero entregar para eles uma resposta. Deus me enviou aqui para responder às suas perguntas, para tirar as suas dúvidas. Ainda bem que você não me conhece, porque só assim será provado que é o próprio Deus falando contigo. Eu trago uma providência, uma provisão da parte de Deus para entregar para aqueles que vieram buscar e estão precisando dessa providência aqui nessa noite. Vamos ler um texto sagrado em Mateus capítulo 17, verso 24 até o verso 27. Quem encontrou, diga glória a Deus. E tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. E ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram impostos os reis da terra? Dos filhos ou dos estranhos? Então Pedro lhe respondeu: dos estranhos. E Jesus prosseguiu dizendo: logo, ausentes estão os filhos. Mas para que não vos escandalizemos, vai ao mar, toma o anzol e lança ao mar. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estáter. Toma-o e paga por mim e por ti. Feche os seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Nós abrimos o nosso coração e te pedimos: exorta, ensina e edifica. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Nós queremos ouvir a tua voz. E já te agradecemos por essa bênção, em nome de Jesus, o teu Filho, para a sua honra e glória. Amém. Amém. Tudo que somos hoje, senhoras e senhores, é apenas o vestígio, o caco. Tudo que nós somos hoje é apenas o fragmento do que foi o primeiro homem em estado perfeito antes da queda. Poderíamos dizer que Adão, antes da queda, era um super-homem, dotado de superpoderes. Quando Adão peca, todo esse potencial, toda essa qualidade
toda essa grandeza foi reduzido ao resquício e à sobra do que nós vivemos hoje. A condição existencial do primeiro homem antes da queda era totalmente diferente da condição que nós temos hoje. Por quê? Porque hoje nós, humanos, vivemos encarcerados nessa prisão domiciliar chamada tempo. Estamos presos nessa matéria como uma bola de ferro e deixamos de ser intensamente livres e espirituais e passamos a ser intensamente físicos, materiais e temporais. Temporal quer dizer tempo. Então, se nós somos seres que existimos por enquanto no tempo, todos nós aqui sabemos muito bem que o tempo são três. Tempo é presente, tempo foi passado, tempo será futuro. Então, se vivemos no tempo, vivemos nos três ângulos de visão. Ou seja, quando Satanás olha para mim e para você, ele nos vê no passado, como éramos. Os humanos, quando olham para mim e para você, nos vê no presente, como somos. Deus não. Deus nem nos vê como éramos, nem como somos. Deus nos vê como seremos, na estatura de varão e de varoa perfeita. A nossa existência resume-se no mundo físico que nós conhecemos. Ou seja, nós percebemos este nível de realidade que nós vivemos. Preste atenção nessa construção para daqui a pouco eu começar a pregar. Nós conhecemos este nível de realidade que nós vivemos através daquilo que eu chamo de portas de percepção e a ciência chama de sentidos. Nós percebemos essa realidade concreta através de 5 portas. A primeira chama-se visão, audição, tato, olfato e paladar. É assim que a gente percebe essa realidade. Se alguém tiver uma das 5 portas bloqueada, por exemplo, ser cego, ele não está vendo a realidade, mas ele percebe a realidade ouvindo, tocando, cheirando e sentindo o sabor. Ainda que 4 das 5 portas que possuímos estejam bloqueadas por uma apenas, a gente ainda percebe essa realidade. Mas essa realidade física que vivemos é apenas 1% da realidade absoluta. 99% da realidade absoluta é abstrata, é invisível. A gente não consegue tocar, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue ver, porque essa realidade é espiritual. Ninguém aqui está vendo, ninguém aqui está ouvindo, ninguém aqui está sentindo, ninguém aqui está experimentando, mas é real, é verdade. Existem anjos de Deus aqui no nosso meio, mas a gente está alienado, não está vendo. Onde somos diferentes de Adão? É que antes da queda, Adão via o mundo espiritual com a mesma intensidade com que nós estamos vendo agora o mundo físico. Só que quando Adão pecou, ele tinha um sentido a mais. Quando Adão pecou, Deus foi e bloqueou o sentido espiritual dele.
E aí agora, nós vivemos alienados ao mundo espiritual. Aí Deus vem e inventa, para substituir esse sentido, Deus vem e inventa a fé. O que é a fé? A fé é acreditar no que você não está vendo. A fé é acreditar no que você não está tocando. A fé é acreditar no que você não está ouvindo. A fé é acreditar no que você não está sentindo. A fé é a substituição dos sentidos para perceber o mundo espiritual. Vivemos alienados a esta realidade absoluta. Mas como assim, pastor? Realidade se eu não estou vendo? Ué, não é porque a gente não vê que não é real. Não é porque a gente não ouve que não é real. É real, mas a gente não percebe. Porque nós estamos aqui, encarcerados nessa prisão material. A gente só vai perceber essa outra realidade quando a gente se desprender desse cárcere. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. O apóstolo dos gentios, pastor Isaías, diz que Deus colocou uma cortina, um véu em nós, para que a gente não veja a atuação desse mundo misterioso. Ele chama essa cortina de escama nos olhos. A gente não enxerga a atuação. Olhe para cá, olhe para mim. Acredite no que eu estou falando. Eu não vim aqui por acaso. Eu sou resultado de uma conspiração espiritual, de um trabalhar que Deus fez para me trazer. E você também não está aqui porque quer. Você está aqui por causa de um propósito, de algo maior do que você que te trouxe aqui hoje. E a gente não vê, não ouve, não toca, porque todo esse trabalhar, toda essa influência é abstrata. Só existe uma palavra neste mundo capaz de sintetizar o que é o céu, o reino dos céus e o mundo espiritual. A palavra mistério. Quando alguém quiser falar sobre o céu se define em uma palavra: mistério. Porque tudo que a gente sabe dele é muito pouco diante daquilo que ele é. Aleluia. Mas eu me lembro bem, ouça o que eu vou dizer. Eu converti em 93, eu me lembro bem, olhe para cá, que em 93 alguém tentou me evangelizar, ou, aliás, na intenção de fortalecer minha fé. Em 93 alguém me deu uma fita cassete, era um testemunho de um homem que, segundo ele, tinha ido no céu e no inferno. Naquela época não tinha muito CD, quem tinha CD era milionário, então era fita cassete. Era o testemunho de um irmão chamado Adão. 93. A pessoa disse assim para mim, assiste esse DVD aqui, mas faz o seguinte, jejua 3 dias antes, que é muito forte. Eu peguei no CD, na fita, me tremendo, assim, com medo. Meu Deus do céu. E aí, olhe para cá, 93. Eu me lembro que ele disse que quando ele chegou no céu, tinha um anjo esperando ele no céu. Claro. Tinha que ter um anjo mesmo no céu. Vai ter um demônio no céu? Mas eu gosto de pensar sobre a mente hollywoodiana de roteiristas evangélicos que inventa tanta coisa que até Deus duvida. Ele disse que quando ele chegou no céu, tinha um anjo, pegou ele pela mão e levou numa sala, e na sala tinha um guarda-roupa enorme. Lá no céu, um guarda-roupa. Aí ele perguntou para o anjo: anjo, que guarda-roupa é esse? O anjo deu aquela risada. Eu vou lhe mostrar, Adão. Aí o anjo foi e abriu a gaveta do guarda-roupa. Segundo ele, a gaveta estava cheia de cabelo. Aí ele perguntou para o anjo: mas anjo, que cabelos são esses? Aí o anjo: esses são os cabelos das irmãs que cortaram escondida do pastor.
As irmãs que raparam o sovaco escondido do pastor. Ei, olhe para cá, irmão. Nós não estamos mais de 93 não, tá? Então eu lhe digo, pode rapar o sovaco que você vai entrar no céu. Rapa esse trem, porque isso é muito feio. Mas sabe, Túlio, eu estou dizendo isso porque, olhe para cá, porque naquela época, cortar cabelo era o maior pecado do mundo. Mas aí agora o céu mudou, porque agora pode, né? Eu não sei que céu é esse. Eu sei que eu cheguei em casa e chamei todo mundo e disse, pessoal, vem aqui, ó. O negócio é o seguinte, hein? Na hora que você tomar banho, toma cuidado com esses cabelos que caem no ralo, que tem um anjo aí que não tem o que fazer. Pega tudo e cagueta depois, hein? Fica pensando que durante muito tempo a gente acreditou nessas coisas. Isso não é céu. Eu prefiro ficar com a palavra do sábio que diz: o que os olhos humanos nunca viram e o que nunca subiu para o coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Nós, mortais, miseráveis, não temos capacidade intelectual para assimilar e entender o que é o céu. Então só tem uma palavra que sintetiza o que é o reino dos céus: o mistério. Diga comigo, mistério. Mais forte. Quando alguém perguntar para você que lugar é esse que você vai dizer: é o mistério. É muito mais do que a gente imagina, é muito mais do que a gente precisa, é muito mais do que a gente quer. Aleluia. É muito forte. Aqui neste mundo, preste atenção, tá? No que eu estou pregando. Aqui no mundo físico, existem duas coisas que simbolizam o reino dos céus. Porque, olhe para cá, preste atenção no que eu vou dizer. O que é o reino dos céus? Eu vou dizer, o reino dos céus é um ambiente regido por um poder, que tudo que adentra esse ambiente, esse poder transforma em outra coisa. Vou dizer de novo, o reino dos céus é um ambiente. É só você se lembrar da oração de Jesus: venha a nós o teu reino. Então o reino pode estar dentro de você. É um ambiente. É um ambiente dominado por um poder. Não é uma força, é um poder. E quando esse ambiente, alguém adentra nele numa condição, esse poder transforma essa condição em outra. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Existem duas coisas no mundo físico, que é o emblema, que é o símbolo e que representa esse reino dos céus. A primeira coisa chama-se terra. Diga bem forte comigo. Terra. Eu não ouvi. Está fraco. Terra. Eu achei que mineiro era mais avivado. Terra. 1, 2, 3. Terra. Agora sim. A terra é o emblema do reino dos céus. Por quê? Porque tudo que lança nela, misteriosamente por ela é transformado. Aleluia. Vou lhe dar um exemplo. Ouça. Estou construindo a mensagem para daqui a pouco pregar. Você pega um carro e bota em cima de um terreno. Liga o carro, deixa ele funcionando. Aí você olha, você está vendo o carro, você está ouvindo o carro, você está tocando o carro, você está sentindo o cheiro dele. Isso quer dizer o quê? Que este carro está no nosso mundo, na nossa realidade, porque a gente está percebendo ele. Mas, sem distração, se a gente cavar um buraco bem fundo, pegar esse carro e colocar dentro do buraco e cobrir esse carro com terra, a gente já não está mais vendo o carro, a gente não está mais ouvindo o carro, nem tocando nele. Isso quer dizer que o carro saiu do nosso mundo e entrou no mistério.
que vai acontecer debaixo da terra? A terra misteriosamente vai cobrar do carro que é dela de volta. E quando a gente tirar o carro de lá, ele foi transformado em outra coisa, mas já não é mais o carro. Veja como a terra é o emblema do mistério do céu. Quer ver uma segunda coisa, um segundo exemplo? O corpo humano. O que a gente tem que fazer com o corpo humano quando a gente morre? Eu não entendi. Desculpa, eu não ouvi. Por que Deus ordena que o corpo tem que voltar para a terra? Eu vou lhe dizer, porque a terra é o emblema do céu. E foi do céu que a gente veio. Então é para o céu que a gente tem que voltar. Redobre sua atenção. A Bíblia é clara e evidente em dizer que quando a gente morre, o corpo tem que ser colocado na terra. Se o corpo tem que ser colocado na terra, então por que tem crente que crema? Porque quem crema corpo é pagão, é hindu, é budista, é gente que não teme a palavra de Deus e não serve a Deus. Cremar corpo é um dos maiores pecados contra o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque se a terra é o mistério de onde nós viemos, é para lá que a gente tem que voltar. Se a gente não volta para lá e crema, está querendo dizer que vai para o fogo do inferno. Ora, pegamos um corpo, embalsamamos ele, botamos aqui em cima. Todo dia a gente vai ver, todo dia a gente vai tocar. Está ali, ó, está ao nosso alcance, está no nosso mundo. Mas se a gente abrir a terra, botar o corpo lá dentro, misteriosamente, quando a gente tirar o corpo da terra, ele já não é mais a mesma coisa. Porque uma força misteriosa, um poder, transformou o corpo em outra coisa. Ninguém ouviu barulho, ninguém viu atuação. Porque o mundo espiritual trabalha em silêncio. Eu acho que tem irmão que não está entendendo o que eu estou pregando. Tem gente que entrou aqui nessa casa hoje achando que Deus não está trabalhando, achando que Deus não está fazendo nada. E Deus está mandando eu lhe dizer que Ele está trabalhando no mistério. Ele está trabalhando em silêncio. E quando você menos esperar, algo será transformado na sua vida poderosamente. Onde estão os irmãos que acreditam no que pregam nessa? Deixa eu lhe dar mais um exemplo. Uma semente na mão. Ó, a semente está na sua mão. Você está vendo, você está tocando, você está cheirando, você pode até comer. Mas se você abrir a terra, jogar a semente e cobrir, ela saiu do seu mundo e entrou no mistério. Amanhã você volta e olha. Quando você volta e olha, está do mesmo jeito. Semana que vem volta e olha, está do mesmo jeito. Mês que vem, dependendo da semente, volta e olha, está do mesmo jeito. E dependendo da semente, ano que vem, volta e olha, está do mesmo jeito. Parece que não mudou nada. Mas todos nós sabemos que lá embaixo da terra, a semente deixou de ser semente e virou raiz. Um poder deu uma ordem para a semente. E ela começa a se estruturar. Quando chegar o tempo determinado, ela aparece no mundo físico. Já não mais como uma semente, mas um poder que transformou ela numa árvore. Vou dizer de novo. Tem gente aqui no nosso meio que entregou algo na mão de Deus e voltou semana que vem e disse: ué, mas não aconteceu nada. Volta mês que vem e diz: Deus não está trabalhando, Deus não está fazendo nada. E tem pessoas lá na sua casa, lá no seu trabalho, que está dizendo: mas você vai para a igreja e não está vendo resultado nenhum. Deus está mandando eu lhe dizer que Ele está trabalhando no mistério. E na hora certa, aleluia, essa transformação vai aparecer na sua vida. Quem está entendendo, diga glória. A segunda coisa no mundo físico que simboliza o reino dos céus é a água. Diga bem forte comigo. Eu não ouvi.
Desculpa. Por quê? Porque assim como a terra, a água é o emblema do reino dos céus. Você não entendeu o que eu disse? No Antigo Testamento, a água é o emblema do reino do céu. Por quê? Porque tudo que ela toca, ela transforma. No ritual do Antigo Testamento, o sacerdote chega com a mão suja, bota na água e a mão fica limpa. Transformou. Porque a água é o símbolo do reino. Por isso que o batismo é na água. Porque a pessoa vem de um jeito, e quando ela mergulha no reino do céu. Quando ela sai uma nova criatura. Por isso que Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão de dentro de si rios de água viva. Porque a água é a transformação do reino. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Eu faço isso para ver quem está prestando atenção. Olhe para cá, sem movimento. A mesma regra da terra segue para a água. Se você pegar um carro e jogar dentro da água, se você pegar um corpo e jogar dentro da água, a água transforma tudo. Ainda que demore, mas ela transforma. A água tem o poder de transformar grão de areia em pérolas preciosas. Não entendeu o que eu disse? Grão de areia que ninguém dava nada, e que quando entrou aqui, Jesus transformou em pérolas preciosas para o seu reino. Você já foi no mar? Eu acho que é difícil, que o mar está longe de vocês aqui, né? Mas já foi num rio, numa lagoa, em algum lugar de barco? Quando você entra no barco, veja, eu estou dizendo que a água é o reino do céu, é o emblema. Então você entra num barco e vai na água, ó, aqui, ó, você está no barco. Alguém te liga e você diz assim: estou aqui na água. Mas você não está na água, porque o barco, preste atenção, o barco te mantém na água, mas pelo lado de fora. Tem muita gente que está na igreja, mas está no reino dos céus pelo lado de fora. Por quê? Porque se o reino é água, tem muita gente na igreja que não sabe o que é o reino dos céus, porque não foi transformado ainda. Você só vai saber o que é transformação quando você pular desse barco da indecisão e mergulhar no profundo desse mistério. Deus está te dando a ordem: eu vou agir, eu vou transformar, mas você tem que descer desse muro, desce desse barco e mergulha profundo nesse mistério. Terminei de construir a base da mensagem, agora eu prego. (26% do Novo Testamento está fora de ordem cronológica, fora de ordem dos acontecimentos. 26%. E estamos diante de um texto fora de ordem, porque esse acontecimento de Mateus 17, ele tem que estar antes da multiplicação de pães e peixes. Então Jesus vai multiplicar pães e peixes, antes ele tem que passar pelo capítulo 17 do Evangelho de Mateus. O que isso quer dizer? Olhe para cá. Isso quer dizer que Jesus vai multiplicar pães e peixes lá, mas ele está ali. E para ele multiplicar
pães e peixes lá, ele tem que sair dali para ir para lá. Mas antes de sair daí para ir para lá, ele tem que passar por aqui. Esse por aqui, a Bíblia chama de Cafarnaum. No caminho de Jesus. Ó, ele está aqui, ele precisa fazer um milagre lá, multiplicar pães e peixes lá. Neste caminho, para ele chegar lá, tem uma cidade chamada Cafarnaum. Tenha paciência com o que vou falar rápido. Cafarnaum existe até hoje. Hoje é uma vila, é um sítio arqueológico. Há 2000 anos atrás era uma das maiores cidades da Palestina, visto que não existia Israel naqueles dias. Aquela terra toda era chamada de província da Judéia, porque quem mandava ali era Roma. Redobre sua atenção. Roma foi o maior império que o mundo já viu, e se tornou grande por causa da estratégia de conquista. Roma herdou uma estratégia, uma filosofia de guerra, de um grande conquistador que morreu cedo, chamado Alexandre o Grande. Era grego, helênico. Antes de Alexandre o Grande, redobre sua atenção, antes de Alexandre o Grande, todos os grandes impérios que o mundo viu, os persas, os medo-persas, os caldeus, todos esses impérios, quando eles invadiam uma cidade, um povo, sabe o que eles faziam? Eles queimavam tudo, eles destruíam os prédios, eles estrupavam as mulheres, eles matavam os valentes, roubavam o ouro, acabava com o povo, extinguia o povo, e várias nações deixaram de existir por causa desse tipo de conquista. Quando Alexandre o Grande começa a conquistar o mundo, o que ele faz? Quando ele invade um país, ele não mata ninguém, ele não destrói nada, ele prende todo mundo, leva na praça e diz o seguinte: a partir de hoje eu sou o rei de vocês, e eu não vou matar ninguém, eu não vou destruir a religião de vocês, eu não vou destruir a cultura de vocês, eu não vou destruir a língua de vocês. Olha a estratégia de Alexandre: eu vou dominar sobre vocês e só duas coisas vou exigir. Primeiro, que vocês aprendam a falar grego, que é a minha língua. E segundo, já que eu não vou destruir nada, vocês vão ter que pagar impostos. Os romanos herdaram dos gregos essa estratégia. E todo o país que Roma dominava, eles obrigavam a falar latim e a pagar imposto. E como que era pago os impostos? Veja só a estrutura social que eu estou lhe dando para você entender. Os impostos eram cobrados de acordo com a pessoa. Na entrada da cidade, conforme a importância dela. Quem está me ouvindo? Diga glória a Deus. Quem é que cobrava esse imposto? Já que os romanos não conheciam os moradores da cidade. Sabe o que os romanos faziam? Iam na cidade e procuravam a pessoa mais influente da cidade. O judeu que sabia da vida de todo mundo, Nelson Rubens. Quem é a pessoa que conhece todo mundo aqui? Fulano. Aí os romanos vinham, pegavam o fulano e diziam o seguinte: você vai trabalhar para nós. Porque como você conhece o povo, você sabe quem que é rico, você sabe quem que é pobre. E aí você declara o imposto na hora que você olha. O nome desses cobradores de impostos eram publicanos. Publicanos era para judeu pior do que prostituta, pior do que bandido, porque o publicano é um judeu que cobra o imposto dos irmãos para dar para os ímpios de Roma. Eram odiados. Então o publicano fica na porta da cidade olhando as pessoas. Opa, aquele ali é o Marcos Borges, aquele ali tem dinheiro, hein? Vamos cobrar mais dele. Ah, aquele ali é o Túlio, hein? Ah, aquilo tem muito, vamos cobrar mais dele. Aí quando chegava o Yosef, ele dizia: aquilo é um lascado, vamos cobrar pouquinho dele. Era assim que se cobrava os impostos. Preste atenção, estou construindo. Na entrada da cidade tinha uma porta chamada alfândega. E você só poderia passar se essa porta se abrisse para você passar. A Bíblia diz que Jesus está com um discípulo. Mas ele não tem só um. Quantos discípulos Jesus tem? Eu não ouvi, desculpa. Eu não ouvi, desculpa. 12. Mas só tem um com Jesus naquela ocasião. Então existem duas opções para uma única resposta, Isaías. Ou os outros 11 estão na frente ou ficaram para trás.
Mas se não estão juntos, só tem um motivo. Talvez porque não estão preparados para ter aquela experiência com Deus. Eu vou dizer de novo, que eu acho que os irmãos estão pensando na morte da bezerra. Eu vou lhe dizer, tem gente que entrou aqui sem entender por que algumas pessoas desapareceram da sua vida. Era tanta gente ao seu redor e hoje parece que diminuiu o número, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, foi Deus que fez isso, porque essas pessoas não estão preparadas para estar com você na experiência que Deus vai te dar. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Ainda que fique só um do seu lado, já vai ser suficiente para você viver o sobrenatural. Por que Pedro está com Jesus? Porque o Império Romano que mandava, o Império Romano obrigava o pregador itinerante. Olhe para cá, Jesus não era pastor de igreja, viu? Jesus era itinerante. Fica metendo pau itinerante para ver o que vai dar, viu? Os itinerantes são protegidos de Jesus. Olha o Túlio, verdade. Olha para mim. O Império Romano obrigava, pastor Marcos, o itinerante, a ter dois tipos de pessoas com ele para ele ser legalizado. Primeiro, ele tinha que ter um tesoureiro. Jesus escolheu o tesoureiro, Yehudá, Judas. E ele tinha que ter um segurança armado. Não que Jesus precisava de um segurança, mas era obrigação do governo. Quem me entende, diga amém. Jesus escolheu Pedro para ser o segurança. Mas Pedro era ruim de espada, viu, irmãos? Porque em vez de cortar o pescoço de Malco, ele errou e cortou foi a orelha. A segurança pior que tinha era Pedro. Ora, preste atenção, só está Pedro e Jesus. Pedro vai na frente, quando ele vai chegando, olha, a mensagem vai entrar agora. Quando ele vai chegando na porta, a porta está fechada. Não dá para passar. E aí Pedro olha, o publicano olha e diz: epa, você eu sei quem é, hein? Você é Simão, Pedro. Você é segurança de Jesus, né? Você anda com ele, né? Ah, então agora quer passar? Tá bom, eu que vou determinar o que você tem que fazer. Vai ter que pagar 2 dracmas para você e 2 dracmas para Jesus, senão não vai passar. A porta estava fechada. E se Jesus chega lá e fala assim, ó, pode abrir a cancela que eu vou passar, porque eu sou dono de tudo, ele poderia fazer isso. Mas se ele fizesse isso, a gente não ia estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque ele ia quebrar o mandamento da Bíblia, que é o desacato e o desrespeito a um princípio de autoridade. Aquela alfândega é o símbolo da autoridade do império. Ou seja, eu estou falando de alguém que tem a chave que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Mas agora, este alguém chamado Jesus está parado diante de uma obstrução, de uma porta fechada que ele não manda abrir. Tem gente que acha que eu vim brincar aqui, não é? Então vai, segura essa daí no peito, ó. Existem pessoas aqui no nosso meio que tudo na sua vida está parado, estacionado, que não anda, que não acontece. Entra dia, entra mês, sai mês, entra ano e sai ano, e você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque existe uma obstrução, uma porta fechada, trancada. Muitas Deus já abriu, mas essa agora é um grande impedimento na sua vida. E para você viver o milagre que você tem que viver lá, essa porta tem que abrir. Quer saber mais? Você já fez de tudo para essa porta abrir. Você já cantou, você já pulou, já falou em línguas, você já foi no monte, já foi na vigília, você já dançou, já pregou, já cantou, você já fez voz, você já fez tudo, e essa porta não abre. Aí Deus te trouxe aqui para lhe dizer como é que ela vai abrir a partir de hoje. Quem aqui precisa de uma grande porta que seja aberta? Quem aqui sente que existe uma resistência e um impedimento na sua vida que impede você de viver uma grande experiência com Deus? Deus está lhe dizendo: eu vou tirar esse impedimento da sua vida, eu vou tirar esse tropeço da sua história, eu vou abrir essa porta, e aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer.
Mas você já fez de tudo, essa porta não abre. Já cantou, foi para a vigília, já fez de tudo e não abre. Não abre por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Você tem uma chave aí, pega uma chave rápido. Eu preciso ouvir barulho de chave. Pode pegar, irmão. Preciso ouvir barulho de chave. Quem tem chave, faz barulho. Mais forte que puder. A igreja, a igreja. Vamos que é profético. Vamos, só para quem acredita. Eu quero ouvir barulho de chave. Ok. Segura ela aí. Olhe para mim. Essa chave abre algum tipo de porta, sim ou não? Sim. Talvez abra a porta da sua casa. Talvez abra a porta do seu carro. Talvez abra a porta do seu comércio, do seu trabalho. Então essa chave abre porta, sim ou não? Sim. Mas eu continuo lhe perguntando. Essa chave que você diz que abre porta, abre a porta da pessoa que está do seu lado? Não. Mas você diz que abre porta. Por que a sua chave não abre a porta da pessoa que está ao seu lado? Eu vou lhe dizer, por um único motivo. Porque o segredo é diferente. O segredo é diferente. Por que essa porta que me refiro não abriu? Porque você orou, jejuou, que você foi no monte, fez vigília, ela não abriu. Porque o segredo é diferente. Porque o jejum é um segredo, porque a oração é um segredo, porque a vigília é um segredo, porque o monte é um segredo, porque o voto é um segredo. Mas todos esses segredos não conseguiram abrir essa porta. Hoje Deus te trouxe aqui, porque hoje Ele vai te revelar qual é o segredo que vai abrir essa porta. Esse é o último impedimento, essa é a última barreira que vai cair por terra na sua vida hoje. O cobrador de impostos olha e diz: 4 dracmas. E Pedro olha para ele e diz: já sei que você não tem. E eu, conjecturando, digo que Pedro deve olhar para o cobrador dizendo: espera aí que eu vou ali e já volto, tá? Só um minuto. Pedro vai até Jesus e diz o seguinte: Jesus, ouça com atenção, hein? O negócio é o seguinte: tem uma porta fechada no nosso caminho e não tem como ela se abrir. Eu já vou logo abrir no jogo, ó. São 4 dracmas e eu estou mais liso. Eu não tenho. Ó, estou conjecturando para você entender. Pedro deve olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu não tenho. O Senhor tem? E eu acho que Jesus olha para Pedro e responde: eu tenho. Só não está aqui comigo. Diga bem forte essa frase: eu tenho. Só não está aqui comigo. Olha aqui para quem está perto de você e diga a frase, vai. Levante uma mão e recebe o que eu vou lhe dizer. Tudo o que a gente precisa, tudo o que você veio buscar, Deus já tem pronto para te entregar. O único problema é que a gente não sabe onde está. Mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer onde está. Eu vou lhe dizer onde está. Diga bem forte: eu tenho. Só não está aqui comigo. Posso lhe contar um testemunho rápido? Posso ou não? Quase 2 anos atrás, um amigo meu judeu de São Paulo me ligou e disse: Akiva, vem aqui que eu peguei um carro aqui num negócio que eu fiz. Eu quero vender esse carro para você. Eu fui lá. Vem aqui andar no carro. Eu andei no carro. Depois que eu andei no carro, ele perguntou: você gostou? Eu disse: gostei. Ele disse: é seu. Eu disse: obrigado. Ele disse: obrigado não, tem que pagar. Disse: tem que pagar? Ele disse: tem. Falei: é quanto? Ele falou: vou vender mais barato do que o preço certo. Falei: quanto? Ele falou: barato, 400. Eu disse: 400 o quê? Reais? Ele disse: não, 400 mil reais.
Eu disse: barato. É barato, então é seu. Eu disse: obrigado. Ele falou: não, tem que pagar. Que é aqui? Você não tem os 400? Eu disse: quem, eu? Eu tenho. Só não está aqui comigo. Ele disse: como não está aí com você? Falei: então, é porque eu preciso de um tempo para procurar. Ele disse: um tempo? Eu disse: é. Ele disse: quanto tempo? Eu disse: ó, se você me der 10 meses eu acho. E o outro era judeu, malandro, disse: entendi, você quer pagar em 10 de 40, né? Eu disse: é. Ele disse: o carro é seu. Irmãos, já paguei, já até vendi o carro. Se eu tivesse os 400 no bolso, aqui que eu comprava um carro. Comprava apartamento, fazia outra coisa. Mas eu aprendi nessa experiência que quem tem fé acredita que tem todas as coisas. Só precisa saber onde elas estão. Aponta assim, ó, para quem está perto de você e diga: tudo o que você precisa, Deus já tem preparado para te dar. E Ele te trouxe aqui hoje para te dizer onde está. Quantos podem glorificar o nome do Senhor aqui nessa noite? Pedro olha para Jesus e diz: então, são 4 dracmas para pagar para nós passar. Eu não tenho, você tem? Jesus diz: tenho. Então me dá, peraí, calma. Pedro, você acredita no que falo, no que eu prego? Pedro diz: claro. Então, se você acredita no que eu falo, você vai fazer o que eu mando. Porque quem acredita em Jesus faz o que Ele manda. Tem muita gente dizendo que acredita em Jesus, mas dá ouvido para o diabo e só faz o que o diabo manda. Porque eu nunca vi Jesus mandar fofocar, eu nunca vi Jesus mandar falar mal, eu nunca vi Jesus mandar... nunca vi. Quem manda fazer essas coisas não é Jesus. Ainda bem que aqui em Belo Horizonte não tem essas coisas, só lá na minha terra. Oh, Jesus olhou para Pedro e diz: então, já que você acredita no que eu falo, ouvi dizer que você é pescador, né, Pedro? E Pedro deve dizer para Jesus: mas já bateu a cabeça, mestre? Está com amnésia? O senhor me chamou, eu estava costurando rede? Eu não sou pescador não, eu sou tataraneto. Sou bisneto. Meu avô era pescador, meu pai era pescador, eu sou pescador, meu filho vai ser pescador, meu neto vai ser pescador, meu bisneto vai ser pescador, meu tataraneto vai ser pescador. Jesus já está falando com um pescador profissional. Todas as melhores redes que tem em Cafarnaum é nossa. Todos os barcos de pesca é nosso. Nós somos os melhores pescadores. E outra coisa, hein? Vou lhe dizer: ninguém joga tarrafa melhor do que eu. Eu vou lhe dizer, Jesus, eu nunca peguei de um peixe, eu só pego de monte. E Jesus deve rir com o canto da boca e dizer para Pedro: pois é, mas tem hora que muito peixe não resolve. Porque o que adianta ter um monte de peixe com a boca vazia na hora que você precisa de um apenas que resolva a sua causa? Deus tem dado algumas coisas para você com essa redezinha que você tem. Mas acredite no que eu vou lhe dizer: a maior vitória da sua vida não vai vir com essa rede que você usa. Vai vir com o anzol que Jesus vai pôr na sua mão hoje. Você acredita mesmo? Eu estou vendo que você acredita, pastor. Então, Jesus olhou para Pedro e disse: faz o seguinte, você acredita no que eu falo? Pega um anzol e uma vara e vai no mar. O primeiro peixe que você fisgar, não é o quarto ou quinto, é o primeiro peixe que você fisgar. Quando você fisgar o peixe, que você puxar ele, pode abrir a boca, que você vai encontrar um starter. Pega a moeda e paga para mim, para você, e a porta vai abrir e o milagre vai acontecer. Agora, olhe para cá, olhe para cá. Tem que acreditar demais, né? Você imagina Pedro descendo na praia com um anzol nas costas, nunca pescou de anzol. E os amigos dele veem ele e dizem: aê, Pedrão! Depois que começou a andar com Jesus, quebrou, né? Quem te viu, hein, Pedrão? Quem te vê, hein?
Quem te viu com toda a glória de rede na mão, agora está começando do zero com o anzol? Recebe aí o que eu vou lhe dizer. Tem muita gente perto de você que não acredita no Jesus que você serve. E eles estão falando muita coisa na sua cabeça. O meu Senhor que me enviou aqui está mandando eu lhe dizer isso. Não dê ouvido para quem não entende o meu trabalhar. Não se preocupe com quem está questionando e não está entendendo, porque o que eu vou fazer na sua vida, vou deixar todos eles de boca aberta sem entender nada. Todos eles de boca aberta sem entender nada. O que a gente tem que fazer? Acreditar. Pedro jogou, olha aqui, Pedro joga de dentro do barco o anzol dentro da água. Ora, a água é o quê? É o reino do céu. Ele está aqui e ele joga o anzol dentro do reino. Sabe o que acontece? O peixe vem, morde o anzol. Quando Pedro puxa o peixe abre a boca e faz isso. Vomita um estáter em cima de Pedro. Eu estou falando de um Senhor que tem poder. Poder de fazer um peixe vomitar um homem. Será que ele não tem poder de fazer vir à tona aquilo que a gente precisa, que é tão pouco diante daquilo que ele pode fazer? Deus mandou o peixe vomitar, foi Jonas. E o que é um estáter na boca de um peixe? Quando o peixe joga em cima de Pedro, Pedro pega o estáter. Aonde o peixe estava? Escondido. No mistério. Aonde a providência estava? Escondida. No mistério. Quem está me ouvindo? Sem movimento. Levante as suas duas mãos. Estou sentindo a presença do Senhor aqui. O Senhor manda eu lhe dizer que o peixe já está nadando debaixo do seu barco. Você não está vendo, você não está ouvindo, você não está sentindo. Eu não sei quem é esse peixe, mas eu só sei de uma coisa: quando esse peixe abrir a boca, ele já está incomodado. Eu não sei se é seu patrão, se é o médico, se é o juiz, se é o advogado. Eu não sei quem é esse peixe, mas uma coisa é certa: Deus vai usar esse peixe. Você ainda não viu esse peixe, tá? Essa é a resposta. Você está achando que você conhece peixe. Deus está mandando dizer: você nunca viu esse peixe. Você vai ver esse peixe nos próximos 14 dias. Nos próximos 14 dias, esse peixe vai aparecer na sua vida. E quando ele abrir a boca, ele vai liberar aquilo que você está esperando e veio buscar aqui nessa noite. Vou deixar claro: esse peixe nem crente é. Deus já está incomodando esse peixe. Ele vai abrir a boca e vai sair da boca desse peixe a resposta e a providência que você está esperando. Quem precisa de uma providência de Deus, levante a mão. Pedro pega o estáter, mas eles precisam de 4 dracmas. E o peixe vomita um estáter. Resolve o problema ou não? Resolve. Resolve porque um estáter vale 5 dracmas. Não entenderam, né? Resolve o problema de Pedro, resolve o problema de Jesus, e ainda sobra de troco. Não, acho que eles não estão entendendo. Você não está entendendo o que eu estou pregando. Eu estou dizendo que a providência que Deus está mandando para você vai resolver o seu problema, o problema de quem anda com você e vive com você, e ainda vai sobrar para esfregar na cara desse publicano, murmurador, cobrador de imposto. Onde estão os irmãos que entendem o que eu estou pregando aqui?
Amante corre la banastar. Oh, 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 oh. Pedro chega para o cobrador e diz: está aqui, ó. E agora é o seguinte, o problema é seu, passa o troco para mim agora. O milagre não é pagar o imposto para abrir a porta. O milagre é a sobra. Por que o milagre é a sobra? Porque lá na frente, o milagre não é multiplicar pães. O milagre é sobrar 12 cestos. Eu acho que eu vou dizer de novo, que os irmãos estão demorando para processar. Eu estou falando com gente que está aqui, que não tem nada do que está precisando. E Jesus está lhe dizendo: uma porta só que eu vou abrir, eu vou resolver todos os seus problemas, das pessoas que você ama, e ainda vai sobrar para esfregar na cara do diabo. Quem não tem agora vai ter sobrando. Agora você entendeu e pode dar uma glória a Deus melhor, não pode? Aleluia! Olha só o que eu estou dizendo. Eles pagam o imposto, a porta abre, o impedimento cai por terra, eles passam e vive o milagre, acontece o milagre. E agora acabou a mensagem. Pronto, já preguei. Posso falar uma última coisa? Posso? Tá bom. A pergunta é: como é que uma moeda vai cair na boca de um peixe no fundo do mar? Não, as irmãs que aqui estão, que já foram na praia no Rio, e perderam pelo menos uma vez na vida, ou um brinco, ou um anel, ou um pingente, se achar no raso, pode vir dar o testemunho que é milagre. Isso quer dizer o quê? Se não acha no raso, como é que vai achar no profundo? Quem foi que jogou essa moeda lá, visto que quem vive no reino não precisa das coisas desse mundo? Peixe não precisa de dinheiro para comprar pão. Me dá 5 pães aí, que eu tenho aqui um starter. Vou dizer de novo, vocês não entendem. Quem vive no reino é suprido pelo reino. Não precisa depender das coisas desse mundo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? É por isso que está escrito que o justo viverá pela fé. Preste atenção, crente. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Quem jogou essa moeda lá? Não sabe? Eu sei, vou lhe falar. E eu tenho certeza do que vou falar. E lá no céu você pode me colocar de frente com Jesus e falar: esse pregador disse isso, é verdade? E Jesus vai me abraçar e dizer: é. Como você sabe, Akiva? Sabe quem jogou essa moeda no fundo do mar? Eu vou lhe dizer: um pescador crente. Baseado em que o senhor diz isso? Eu vou lhe dizer: os pescadores de 2000 anos atrás ficavam 15 dias em alto mar. Em 15 dias existe no mínimo um Shabat. E todo sábado é sagrado para o judeu. Se é sagrado, ele tem que parar tudo que ele está fazendo e fazer um culto, não importa onde ele esteja. Quando o pescador judeu sai de casa, ele é obrigado a levar os pergaminhos da palavra de Deus. Não tinha Novo Testamento nem Bíblia, eram pergaminhos. Ele é obrigado a levar o pergaminho para fazer o culto em alto mar. Lá em alto mar, ele vai fazer o culto, ele pega um pergaminho e ele vai ser desafiado pelo texto sagrado que está escrito no pergaminho. Sabe qual foi o texto que o pescador leu? Não, vou lhe dizer. Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Quando o pescador lê isso, ele diz: a palavra de Deus está me desafiando. Aqui estão as águas, eu estou no mar. Espera aí. E aqui está o meu sustento, o pão, um estáter. Se Deus está falando que se eu lançar na água eu vou achar, a palavra de Deus não mente. Olha o pescador, o que ele faz?
O estáter está no mundo dele, está na mão dele, está no olho dele, está no mundo dele. Ele pega o estáter e lança no mistério. Quando ele lança o estáter no mistério, o estáter mergulha. Quando o estáter desaparece no mistério, o diabo sopra dizendo: perdeu. Mas eu vou lhe dizer, não tem nada que a gente faça para Deus que a gente perde. Tudo que a gente faz para Deus, Ele guarda, para no momento que a gente mais precisar, Ele devolver para nós supervalorizado. Aleluia, estou sentindo a presença dele aqui. Quando ele jogou a moeda, o peixe veio, engoliu a moeda e guardou. Eu vou dizer uma coisa muito séria, guarda aí o que eu vou dizer. Tem gente aqui que já fez muita coisa boa para Deus, esperando um resultado naquele dia, naquela hora, e o resultado não veio. E aí você diz: o pastor mentiu, a palavra falhou. Não. Deus, que é sábio, guardou tudo que você fez no banco do mistério, em crédito para você. Sabe por que você está de pé? Sabe por que você resiste tanta provação? Sabe por que você resiste tanta luta? Você não sabe por quê, mas eu vou lhe dizer por quê. Porque você tem crédito com Deus. Porque se não tivesse crédito, já tinha desfalecido, nem aqui estava. A prova do que eu estou falando? Isaías capítulo 38. Deus, que não mente, mandou o profeta dizer para o rei: vai lá e fala para o rei que vai morrer e não vai viver. O profeta Isaías chegou e disse para o rei: pode arrumar a casa, vai morrer e não vai viver. Virou as costas e foi embora. Deus mente? Não. Mas quando o rei recebeu a palavra de Deus, o que o rei faz? Botou a cara na parede: desviado! Botou a cara na parede e disse: Deus, o senhor lembra que um dia eu andei na sua presença? O senhor lembra que quando eu cheguei aqui só tinha poste ídolo de Baal? Eu derrubei tudo e purifiquei o altar. O senhor lembra que foi eu que coloquei a casa de pé de novo? Ora, Deus, que não deve nada para ninguém, abriu no céu o livro dos créditos e viu que o rei tinha 15 anos de crédito. Deus passou um rádio para Isaías e diz: volta lá e fala para ele que eu estou pagando a conta agora. Não vai morrer mais, porque eu não devo nada para ninguém. Salomão escreveu Eclesiastes 11:1. Estou perto de terminar, preste atenção. Quando ele diz: lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará, está falando do segredo da maior potência do mundo antigo, chamado Egito. O Egito tem 92% do território areia, deserto. E eu lhe pergunto: como pode um país que tem 92% do território de areia vender comida para o mundo inteiro, se não tem terra para plantar? Eu vou lhe dizer por quê. A única terra que dá para plantar no Egito são as margens do Nilo. 2 quilômetros de margem de cada lado durante toda a extensão. É a única terra que planta. O que os egípcios fazem? Redobre sua atenção. Quando o rio dá seca, os egípcios sabem que nenhuma seca dura para sempre. Que nenhuma prova, que nenhuma humilhação, que nenhuma lágrima, que nenhuma tristeza, que nenhuma depressão, que nenhuma angústia, que nenhum complexo de inferioridade dura para sempre. É mentira do diabo que está dizendo que isso vai durar para sempre. Os egípcios fazem o quê? Na prova, na seca, eles adubam a terra. Aí é que está a diferença. A gente na prova fica murmurando, reclamando, falando mal, falando um monte de besteira, blasfemando, ao invés de adubar a terra e se preparar para o dia da enchente. Eles adubam a terra dos dois lados, Marco Túlio. E quando o rio dá enchente, ele invade as terras adubadas. O que os egípcios fazem? Pega a semente e joga na água, no mistério. A semente sai da mão deles e vai no mistério. A água vai e semeia em todas as terras adubadas. Quando o rio volta para o leito sem enchente, 2 quilômetros de cada lado, toda espécie de árvore frutífera. Posso lhe contar um testemunho ou não? Eu converti em 93. Mas acredite, eu só entrei numa igreja em 95. Eu sou o único na história da minha família que acredita que Jesus é o Salvador. Eu fiquei 2 anos cultuando escondido
O meu culto, redobre sua atenção, demorava 15 minutos por semana, era só de sábado. O nome do meu culto era Sabadão Sertanejo. Naquela época, 93, o Brasil inteiro parava para assistir o Sabadão Sertanejo para ver os grandes sucessos. Eu me lembro de alguns deles. Tinha um que era assim, ó. E se de dia a gente briga, à noite a gente... Aí, ó, viu? Aí tem um irmão lá atrás fazendo cara feia. Eu acho que o irmão já virou anjo. Porque chorou tanto, bebeu tanta cachaça ouvindo isso e agora está aqui dando de santa. Tinha outro grande sucesso que eu lembro bem, era assim, ó. Num anjo. Isso era uma depressão terrível, irmão. Mas olha para cá, eu confesso para vocês que eu não parava para ver nem Leonardo, nem Chitãozinho Chororó. Eu parava para ver um gigante que entrava para cantar 15 minutos. Ele cantava em 5 e pregava em 10. Eu confesso para vocês, a música não me atraía, mas quando ele pregava, 10 minutos por semana era a comida que eu comia e me sustentava. Tem crente que vem para a igreja todo dia e só vive vazio, murmurando e reclamando e chorando. Aquele gigante pregava, Deus tem uma obra na sua vida, tá, no meio de um monte de dançarina seminua, todo mundo rindo dele, ele pregando, 93. E eu me lembro até hoje, um dia que ele falou assim: Gugu, eu vou fazer um negócio aqui que ninguém vai entender. E ele falando, profetizando, ele olhou para a câmera e disse assim: vem cá, câmera, põe a minha mão aí na câmera. Você que está assistindo agora, onde você estiver, eu quero lhe oferecer Jesus. Eu não estou te oferecendo uma religião, eu estou te oferecendo uma experiência. Quer aceitar Jesus como teu Salvador? Põe a tua mão com a minha mão na televisão e eu vou orar por você. E eu vou lhe dizer, em 93 eu tinha 20 anos, eu fui arrastando, botei a mão na televisão, aceitei Jesus e nunca desviei. Estou até hoje na presença dele aqui, ó. 9:3. Grave bem o que eu vou lhe dizer. Quando chegou 2004, eu tinha 1 ano de ministério. 2004 eu tinha 1 ano de ministério. 11 anos depois da minha conversão, olhe para cá. Eu estou pregando numa igreja mais ou menos desse tamanho, e no final a mulher me procurou e disse assim: pastor, dá para o senhor orar pelo meu irmão? Eu disse: dá, claro. Dá foto aí o nome. Não é foto não, ele está aqui. E eu até achei interessante porque ele não pede oração para ninguém, é muito inteligente. E ele sentiu no coração de senhor orar por ele. Dá para o senhor orar? Eu disse: dá. Me pegou pela mão e me levou na cadeira. Quando eu cheguei lá, quem era? Era o gigante. Irmão, meu coração começou a bater aqui, ó. Só eu sabia. Fiquei olhando para ele, ele olhou para mim com a mesma cara da televisão de 11 anos atrás. Estou falando do Nelson Ned, tá? Ele fechou o olho e disse assim: pregador, Deus tem uma obra na sua vida, viu? Deus vai te levar nos 4 cantos deste mundo. E começou a profetizar para mim. E eu quieto assim, olhando para ele. Ele olhou e falou: ó, nunca pedi para ninguém orar, eu quero que você ore por mim. Pode orar? Eu calado fui, me ajoelhei diante dele e disse: não. Quem vai orar por mim é o Senhor. Oh, rapaz, você está de brincadeira? Não estou entendendo. Eu olhei para ele e disse assim: você sabe quem eu sou? Ele disse: claro que eu sei, você é o pregador que pregou aí. Eu disse: não sou não. Você é quem? Eu disse: eu sou o pão que o Senhor lançou sobre as águas. Ele disse: como assim um pão que eu lancei sobre as águas? Eu disse: me converti na sua mão há 11 anos atrás, na televisão. Irmãos, esse homem começou a ficar vermelho e chorar, e começou a chamar os filhos, tudo, a família toda. Vem cá todo mundo. Botou todo mundo perto assim, e falou assim: pregador, conta aí para eles. Eu comecei a contar para os parentes, e os parentes com o olhão arregalado. Ele se levantou e botou o dedo na cara de cada um e disse: e agora? E agora? O que vocês têm para me dizer? Falei para ele: calma, pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, pregador? Eu vou lhe explicar. Em 93 eu gastava do meu bolso 75 mil reais para manter o programa. Sabe o que esses murmuradores falavam? Que eu estava jogando dinheiro no lixo. E eu disse para eles que eu tinha gastado tudo com prostituta, com álcool, com bebida e com droga, e que ia gastar até o último centavo pregando o evangelho.
Agora, pregador, você aparece dizendo que converteu, olha o resultado. Em 2004, eu nem sabia o que eu ia ser, né? Aí, eu olhei para ele e falei, se Deus fizer na minha vida tudo que o senhor falou, pastor, eu disse para ele, cada pessoa que for abençoada com o meu ministério, o senhor vai ter parte no reino. Irmãos, eu estou em casa dormindo e tem gente no mundo sendo abençoada com as minhas mensagens. São 7 milhões de visualizações no YouTube. Durante toda a minha vida, cada pessoa que for abençoada igual você está sendo agora, resultado do pão lançado sobre as águas. Quem precisa de uma providência da parte de Deus aqui, levante a mão. Vem aqui, pianista, toca aqui para mim. Eu quero que você feche seus olhos e põe a mão no seu coração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quem é que veio buscar uma providência da parte de Deus? Então você fecha os olhos.